Então, bora lá. Então, eu expliquei a teoria na última aula, e aí hoje a gente vai pegar, ver como é que a gente vai fazer para jogar numa planilha que fica mais fácil esse cálculo. Então, a ideia é acontecer um acidente ou um trabalhador foi afastado por doença do trabalho na empresa de vocês. Aí, como é que eu ia calcular o custo desse afastamento? A primeira coisa que a gente tem que jogar, aí tem que planilha para cálculo, ok, identificação do trabalhador, então colocaria o nome aqui do trabalhador. Esse é o primeiro relatório, vou colocar aqui de 2020. E o custo relacionado ao período de afastamento. Então, a primeira informação realmente que eu vou colocar de custo é o salário do acidentado, remuneração mensal do acidentado. Tá? Então, eu coloquei, bora colocar aqui R$ 1.500. Tá? Então, R$ 1.500 é o salário desse trabalhador. Ok? Então, onde tem verde aqui, é onde vocês vão jogar os valores. Tá? O que está de rosa aqui, ou branco, é o cálculo que ele faz automático. Mas eu só vou explicar para ele para vocês entenderem. Então, joguei o salário do trabalhador, R$ 1.500. Agora, esse trabalhador custa quanto para a empresa? Não sei se vocês lembram que eu disse que por mais que ele ganhe... Está entrando Samuel. Por mais que ele ganhe um determinado valor, ele nunca custa esse determinado valor. Ele custa sempre mais do que esse valor. Por quê? Porque temos encargos. Tem FGTS, 13º, aviso prévio. Tem todos os encargos trabalhistas. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, professor. Boa tarde. Samuel, na última aula a gente viu a parte de custos e agora eu estou vendo só a planilha, tá? Uma Tá planilha bom. com jogar os valores em cima. Aí facilita teoricamente o entendimento. Então, bora lá. Então, eu peguei aqui, ó, remuneração mensal do acidentado. Eu estou dizendo que o salário desse trabalhador é R$ 1.500. E você basta jogar onde está verde. E aí? Custo mensal desse acidentado. Quanto é que esse acidentado custa para a gente? Vocês estão vendo aqui 2.550. Na verdade, isso vai variar. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou colocar um aqui, eu já explico para vocês. Tá. Ó, custo mensal do assentado. O salário dele é 1.500 e eu estou dizendo que ele custa 3.000. Mas se eu pago 1.500 por mês, como é que ele custa 3.000? Porque todo mês você recebe 1.500, mas a empresa tem que pagar INSS para você se aposentar, tem que pagar, tem que separar o dinheiro para o FGTS, para 13º, para férias. Então, tudo isso é dinheiro que tu custa para a empresa, só que tu não recebe isso de cara. Então, o FGTS é recolhido todo mês. Previdência, para te aposentar, é recolhido todo mês. Tá? Então, esse valor todo chega, dependendo da empresa, até dobrar. Tá? Então, eu estou te dizendo aqui que o salário desse trabalhador é 1.500 por mês, ele ganha 1.500 por mês, mas ele custa para a empresa 3.000 reais por mês. Entenderam até aí? Sim, professor. Tá. Sim. Tá. Aí, o que eu fiz agora? Eu quero saber quanto é que ele custa por dia. Então, o que eu fiz? Ó, remuneração diária do acidentado, do acidente. Então, eu pego 3.000 e divido por 30, né? Então, ele custa mais ou menos 100 reais por dia. Tá? Só fiz isso. Por isso que nem está calculado aqui, porque já está em fórmula. Eu só peguei esse valor, dividi por 30 e dá 100 reais por dia. Por que eu quero saber quanto ele custa por dia? Lembra que a gente falou, vocês sabem disso, que até o 15º dia, quem paga é a empresa. A partir do 16º, quem paga é a Previdência. Então, bora dizer que esse trabalhador foi afastado por 10 dias. Está aqui verdinho, ó. Número de afastamento, máximo 15 dias. Se ele foi afastado por 10 dias, quanto é que ele vai custar para a empresa? R$ 1.000. Porque ele não custa cada dia 100. Então, 100 vezes 10 dá 1.000. Se ele ficasse afastado os 15 dias, que os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, ele ia custar para a empresa R$ 1.500. Que seria esses 100 vezes os 15, 1.500. Só 3 dias que ele fica afastado da empresa, ele custa R$ 300. Entenderam? Acho que sim. Se não entenderam, falem, tá? Então, esses 15 aqui é no máximo 15, né? Porque passou de 15, a empresa não paga mais. Quem paga é a Previdência. Por isso aqui, ó, número de dias de afastamento, máximo 15. Ok? Então, pode ser 1, 2, 3, até 15, tá? Depois, férias.
a empresa vai ter que pagar as férias. Só que essas férias, como é que funciona? Até 6 meses, o trabalhador ainda vai receber normal as férias dele. Mais de 6 meses, ou seja, mais de 180 dias, aí ele já não tem esse direito completo. Por quê? Porque ele já está muito tempo afastado. Então, quando ele retorna, ele não tem esse direito completo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó, isso é uma legislação que diz que, no máximo, ele vai ter direito até os 180 dias. Então, eu coloquei aqui, ó, dias afastados. Aqui, no máximo, tu vai colocar 180 dias. O professor só falou que tinha sido 15 dias aqui, ó. Não. 15 dias é o que eu pago antes dele ir para a Previdência. Tá? Eu pago até os 15 dias. Então, aqui, no máximo, é 15. Mas digamos que ele ficou 3 meses afastado. 3 meses afastado são quantos dias? 90, né? 90 dias. Aqui eu não posso jogar 90, porque a empresa só vai pagar 15 e depois vai para o INSS. Mas as férias, quem paga é a empresa. Então aqui eu vou colocar realmente o tempo que ele ficou afastado, que foram 90. Tá? Eu não vou colocar 15, porque eu pago até 180, se desse até 180 eu pagaria, de férias. Mais do que isso eu não pagaria. Eu vou explicar só o seguinte e depois eu volto para saber se vocês entenderam ou não. E depois, ó, complementação de gratificação natalina, que é o 13º. 13º não tem prazo. Então, o tempo que você está afastado, então você ficou afastado o ano todinho, vai contar aqui o ano todinho. Então, vou explicar aqui de novo. Esse primeiro item aqui, só que até no máximo 15 dias. Digamos que ele ficou afastado 200 dias, aqui no máximo 15. Esse segundo, que é férias, no máximo 180, eu falei que ele ficou 200 dias, então no máximo 180, porque mais 180 não contaria. E férias eu falei que tanto faz, os dias que ele foi afastado realmente. Então, se esse trabalhador ficou afastado 200 dias, aqui seria 15, aqui seria 180 e aqui seria 200. Agora, falem se entenderam ou não, se não entenderam, não tem problema. Entendi, professor. Sim. Raíssa e Joana, entenderam? Também, professor, entendi. Joana? Joana já dormiu? Por favor, professor, repita aí. Gentileza. Então deixa a Daniela entrar aqui que eu já repito junto com ela também. Espera aí. Ela já está entrando. Conectando, 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 conectando. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. Vai me deixar no vácuo, Daniela. Voltou, agora voltou. Oi. Boa tarde, boa tarde. Daniela. Celular? Eita. Boa tarde. Daniela. Boa tarde. Tá saindo meio cortado. Tá ruim. Dani. É bem internet, né? Mas ok, tá? Se estiver escutando, tudo bem. Então, o que eu estou explicando aqui? Eu estou explicando uma planilha de custos, tá? No caso de um acidente. Eu estou dizendo que quando eu for acontecer um acidente na empresa, eu não tenho que fazer muito cálculo, não. Só tenho que entender como é que funciona aqui. Eu estou dizendo que aqui nesse primeiro item, vai colocar o salário do trabalhador. Vamos considerar que o salário dele é R$ 1.300. Tá? E aí já fez o cálculo aqui do custo mensal desse trabalhador e o custo diário desse trabalhador. Está em fórmula. Só que vamos dizer que ele ficou afastado por 260 dias, tá? Então ele ficou afastado por 260 dias. O primeiro item aqui são os dias de afastamento antes dele ir para o INSS. Então, a gente sabe que até o 15º dia quem paga é a empresa. Então, por mais que ele tenha afastado 260 dias, no meu exemplo, aqui no máximo será 15. Porque passou de 15, quem começa a pagar é a Previdência. Tá? Então, aqui eu vou colocar 15. Aqui o item seguinte são férias. Ele ficou afastado 260 dias. Mas férias, a empresa só paga se o afastamento for até 180. Mais de 180, não, porque ele já está muito tempo afastado. Tá? Então, a legislação estabelece que no máximo até 180. Então, foi 260. Eu só vou lançar 180 porque é o máximo. E o 13º, aí tudo bem, o 13º é o tempo afastado completo.
Se ele ficou afastado 260 dias, eu vou colocar realmente 260. Tu entendeu agora, Joana? Ah, entendi. Que no itens, tanto no de números de dia afastado vai permanecer 15, de férias 180, certo? De acordo com a legislação. Aí É, fica esses itens, esses valores aí, beleza. Aí é, já nesse complemento de gratificação, aí o valor pode variar, certo? não. Número pode variar? Na verdade, todos podem variar. Só que nesse primeiro Beleza. caso só pode variar até 15. Esse só Ok. pode variar até 180. E nesse aqui é o tempo que ele ficou realmente afastado. A diferença é essa só. Ah, tá. Então, por Tá. exemplo, se Entendi for. agora. Entendeu? Sim, Tá. senhor. O FGTS, que aparece aqui, já está calculado, porque é 8% do salário. Como eu tenho o salário dele, eu não preciso calcular, já aparece direto aqui na minha planilha. Tá? Então, ó, de 15 dias de afastamento, mais férias, mais 13º, mais FGTS, somando isso aqui, esse trabalhador que custa R$ 1.300, ele já está custando para a gente R$ 3.220,55. Ok? Então, percebe, o trabalhador ficou afastado 260 dias, ele custou 1.300 nos primeiros 15 dias, ele custou 198 de proporcional de férias, ele custou 872 proporcional de 13º e ele custou 849 de FGTS. Somando, vai dar R$ 3.220,55. Ok? Tá? Então, de cara ele já custa esse valor. Então percebe que nem foi um afastamento tão longo, eu comecei só a fazer e já está saindo caro esse cara, tá? Aí o item seguinte seria o custo de reparo e reposição de materiais. Então o primeiro acabou aqui, aí vamos para o seguinte. Digamos que nesse acidente um trabalhador quebrou o equipamento, ele caiu sobre a máquina e a máquina que ele se acidentou quebrou, tá? Então, despesa com aquisição de materiais, equipamento ou equipamento para reposição. Vamos considerar que a máquina custava R$ 500, a peça que ele quebrou da máquina, tá? Então, R$ 500. Só que aqui embaixo tem assim, despesa com manutenção de materiais e equipamento danificado. Porque por mais que tenha que eu tenha comprado a peça, alguém vai ter que instalar essa peça. Então tem o custo de mão de obra. E digamos que para instalar essa peça, é alguém especializado, vai custar, sei lá, R$ 1.100. Estou chutando esses valores. Então, o que acontece? Aqui eu coloco o valor do material que quebrou, se por acaso quebrou. Se não quebrou, fica zero, tá? Mas vamos dizer que quebrou uma peça. Se por acaso a peça quebrou, uma parte da máquina quebrou, eu vou ter que fazer reposição, eu tenho que comprar a peça. E se eu comprei essa peça, alguém vai ter que instalar. Eu tenho que pagar essa pessoa para instalar também. Então, eu estou considerando que a peça custa R$ 500 e que a mão de obra para instalação custa R$ 1.100. Dúvidas? Então, Não. não, né? Se esses valores estiverem certo, aí 500 mais 1.100, R$ 1.600. Percebe que a gente não está fazendo cálculo, não. Mas qual é o difícil aqui? Não é nem o cálculo, que já está tudo em fórmula. O difícil é conseguir as informações. Tu ia ter que ir lá na manutenção, verificar com a manutenção quanto é que vai custar aquela peça, lá com compras, aí verificar quem é que vai fazer a mão de obra de instalação, quanto vai custar contratar esse pessoal, tá? Então, você levantou isso daquele acidente. Aí os itens seguintes. E volta a falar, pode não ter quebrado peça nenhuma, então aqui fica zero, aqui fica zero. Caso não tenha quebrado peça nenhuma, ficou 0 e 0. Mas eu estou pressupondo que teve aí algum tipo de manutenção da máquina que ele estava trabalhando. O item seguinte é custo relativo à assistência do afastado. Então, esse trabalhador ele foi afastado. E aí eu tive que tratar dele. Então, primeira coisa, serviço médico imediato, despesa com remoção do acidentado, custo de equipe e remoção. Eu tenho que pagar talvez um táxi, um Uber, uma ambulância, eu tenho que pagar algum tratamento de imediato. Isso é o que eu gastei na hora. Na hora eu tive que pagar o Uber, não sei o que, deu R$ 150. Então, no dia do acidente. Tá? Então, é o custo imediato. Então, vamos supor que a gente gastou
do deslocamento, sei lá o quê, R$ 150. Só que eu tenho também depois, não necessariamente ele se recuperou no mesmo dia, e eu tenho despesa de assistência médica hospitalar, pode ter cirurgia, pode ter, sei lá, tratamento psicológico, tem que ter, talvez tenha que ter fisioterapia. Então vamos considerar o quanto tinha colocado 6 mil, mas vou colocar só R$ 3.000. Ou seja, ele fez um tratamento depois do acidente e esse tratamento a empresa teve que pagar, porque a empresa foi responsável, e isso custou para a empresa R$ 3.000. O outro item já é medicamento e curativos que ele tem que fazer. Aqui foi uma cirurgia, tratamento psicológico, fisioterapia. Aqui já foi remédio, tá? Então, a empresa gastou com remédio, sei lá, R$ 800. Isso tudo depende de cada acidente, tá? Tem acidente que vai ser muito mais do que isso, vai ter acidente que não vai ser quase nada. E o último item que eu coloquei aqui, relacionado à parte de tratamento, é o plano de saúde e seguro de vida. Primeiro, o plano de saúde não é obrigatório a empresa pagar, tá? Mas tem empresa que paga. E tem empresa que mantém o pagamento do plano de saúde mesmo com o trabalhador afastado. Eu já trabalhei em empresa assim. Então, se o trabalhador está afastado, ele não está produzindo para a empresa. Então, nesse caso, esse pagamento do plano de saúde é custo para a empresa. Porque, por exemplo, se eu estou na empresa e estou trabalhando, é um benefício, mas eu estou dando retorno de trabalho. Agora, se eu estou afastado, a empresa só está pagando e não está tendo retorno de trabalho. Então, neste caso, a gente coloca como custo aqui. Eu só vou ver quanto é que a empresa paga de plano de saúde e seguro de vida mensalmente para esse trabalhador e, caso ela mantenha esse pagamento com esse trabalhador afastado, eu jogo o valor aqui. Somo esses 4 valores e deu 4.330. Entendemos ou não? Sim. Sim, né? Sim. Daniela, tu tá escutando, Daniela? Daniela? Acho que a Daniela não tá nem escutando, mas ok. Ok, vou continuar aí. Daniela vai ficar gravado depois, caso você tenha escutando, tenha algum problema, vai ficar gravado no YouTube ou no Spotify. Custos complementares. O que mais que eu tenho que calcular? Que eu posso calcular, não é que eu tenha, mas que eu posso calcular. Comissão de investigação hora trabalhada. Que diabo é isso? Quando acontece um acidente, você, que é o técnico de segurança, vai parar o que você está fazendo para tratar do acidente. Então, você tinha que fazer inspeção, tinha que fazer treinamento, tinha que fazer um monte de coisa. Mas, como ocorreu o acidente, você para tudo e vai tratar do levantamento da análise do acidente. Tá? Essas horas que você está gastando para levantar o acidente é um custo para a empresa, porque você poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva, mas em função do acidente, você para o que você está fazendo para cuidar disso. Então, sei lá, quanto é que custa a hora lá do Tec Segurança? Eu vou chutar, digamos que custa R$ 20. Quantas horas ele gastou para fazer esse levantamento? Ele gastou um dia. Se ele gastou um dia, então ele gastou 8 horas. Então, R$ 20 vezes 8 horas dá R$ 160. Então, é a hora de trabalho dele, vezes o número de horas que ele gastou para fazer aquele levantamento. Só que, além da hora dele, ele vai ter que falar com o cara da manutenção. Ele vai lá, fulano, como é que funciona essa máquina aqui que eu preciso fazer análise de acidente? Eu preciso entender como funciona essa máquina. Então, ele vai gastar 1 hora lá do mecânico. Digamos que essa hora do mecânico custa R$ 30. Então, 160, que são do técnico, mais R$ 30 do mecânico, 190. E todo mundo que ele parar para pegar informação, poderia se somar esse valor e jogar aqui. Tá? Então, vou pegar a hora de trabalho do técnico, ver o número de horas que ele gastou para fazer esse levantamento desse acidente e todas as pessoas que ele teve que parar um período lá, pode ser só meia hora, sei lá, mas o tempo que ele parou, se eu sei a hora do cara, eu tenho como calcular quanto custou para a empresa. Se tiverem dúvida, fala.
O item seguinte é readaptação com retreinamento do acidentado. O trabalhador foi afastado, né? E ele pode ter afastado durante muito tempo, pode ficar afastado meses. E quando ele volta, ele não consegue ainda, ele nem sabe como fazer exatamente, ele perdeu um pouco da habilidade, ele não tem muita prática. Talvez seja necessário treinar esse trabalhador novamente. Um treinamento tem um custo. E qual o custo desse treinamento? Aí, se eu tiver esse levantamento, se tiver que ser feito esse treinamento, eu colocaria aqui, custa lá R$50, estou chutando. Vocês estão entendendo ou não, hein? Espero que estejam. Sim, professor. Tá, né? E aí, o que eu vou fazer? Essas informações, vocês percebem que a maioria das informações não está com a gente. Está com o RH, está, sei lá... A maioria, na verdade, está com o RH, realmente. Que a gente vai ter que consolidar para jogar aqui. Ok? Outro item, processo de contratação de trabalhador substituído. O que é isso? Esse trabalhador saiu e digamos que ele era um soldador. Tá? E ele vai ficar 6 meses afastado. Então ele é um soldador. E nesse processo lá dele, não dá para ficar sem soldador. Ele vai voltar e a empresa, como a empresa acidentou ele volta com um ano de estabilidade, coisa e tal. Mas nesse meio tempo que ele está afastado, como a função dele é muito importante, eu vou ter que contratar alguém de forma provisória para substituir ele durante esse período que ele está afastado. E aí eu tenho todo o custo de contratação, que eu tenho que fazer entrevista, o RH vai gastar um certo dinheiro para fazer essa contratação desse novo profissional. Quanto custa isso? Vai variar de empresa para empresa, mas vamos lá, vamos chutar aqui que custa, sei lá, R$300. Essa informação, todas, eu dependo um pouquinho do RH, tá? Desse levantamento. Então, a hora de trabalho, a tua tu sabe, mas a do cara da manutenção e tudo mais, tu não sabe, aí tu vai no RH. Retreinamento do acidentado, RH. Processo de contratação do trabalhador substituído, treinamento e contratação, RH. E esse outro item aqui, geralmente vai ficar em branco, mas é um item que é bem caro. O que é isso? Hora de produção parada devido ao acidente. Na hora que acontece um acidente do trabalho, naquele setor onde aconteceu o acidente, porque as pessoas, o cara está jorrando sangue lá e o pessoal continua trabalhando? Não, né? Para o processo. E se foi uma coisa grave realmente, para a empresa. Se foi morte, por exemplo, provavelmente vão parar a empresa naquele dia e nem sei se volta no dia seguinte. Mas digamos que foi um acidente mais leve, mas que teve que tirar o trabalhador de lá. Mesmo sendo um acidente mais leve, ainda assim, se para o processo durante um período, se para lá uma meia hora, 1 hora, em função do acidente que ocorreu ali no setor. Tá? Os colegas de trabalho ficam preocupados, o que aconteceu com o cara, coisa e tal. Então, tem um impacto na produção. Esse impacto na produção por exemplo, a energia está ligada, não está se produzindo, tem água, tem os trabalhadores que não estão produzindo e estão sendo pagos naquela hora ali. E esse valor pode ser altíssimo. Só que isso não é um valor tão fácil de conseguir esta informação. Isso não está nem com o RH, isso já está com a direção, com a engenharia de produção. Então, essa informação aqui pode, ela sozinha, por exemplo, 1 hora parada, pode custar, sei lá, R$20 mil, dependendo da empresa. Só que geralmente a gente não tem essa informação. Por quê? Porque é uma informação um pouco sigilosa, né? Imagina que o teu concorrente sabe quanto custa a tua produção. Então, ele já tem ali um parâmetro para poder tentar te passar ou não. Então, não é uma informação que fique circulando fácil pela empresa. Então, não necessariamente você consegue saber este valor, tá? De hora de produção parada. Mas está aqui indicado no meu relatório. Isso é um relatório, né? E nesse item aqui, eu mantenho ele aí e eu só deixo em branco às vezes. Mas ele é importantíssimo, esse item aqui, tá? E você deixa aqui e alerta que teve o custo, sim, de hora de produção parada, e esse valor pode ser o valor principal, talvez, desse orçamento. Entendemos a hora de produção parada? Acho que sim.
Ainda não acabou. Olha, isso é tudo custo, tá? Então, olha aqui que a gente já gastou. 3.000, que é o valor inicial, 3.200, mais 1.600 de manutenção, já dá 4.800, mais 4.300 de assistência médica, então 4.800, 8.200, mais ou menos. Aí mais 540 de custos complementares, 8.740, 8.800, vai lá. Ainda não acabou, ainda tem coisa. Então já está custando para a gente R$ 8.800 esse trabalhador. Aí embora agora, com relação a isso aqui, ó, processos judiciais. Em função desse acidente, esse trabalhador processou a empresa. Nem todo acidente vai ter um processo judicial e nem toda vez o trabalhador vai ganhar. Mas digamos que ele processou a empresa e ganhou. Ou, melhor, ele ia ganhar e a empresa, ele estava pedindo 30 mil e a empresa negociou com ele 7 mil reais. Apesar da empresa não ter perdido, processo negociado é dinheiro que sai. Então, perdeu. Tá? Esse dinheiro saiu da empresa. Então, ou você vai colocar aqui o valor final, sei lá, um processo de 30 mil, tu colocaria 30 mil caso a empresa perdesse, ou o valor que a empresa negociou. Nesse meu exemplo, estou dizendo que a empresa negociou e deu 7 mil para o cara parar com o processo, para ganhar dinheiro de imediato. Geralmente assim, a empresa dá muito menos, mas paga de imediato. Ou então, não teve processo nenhum e fica zero. Tá? Que pode acontecer também. Vamos supor que a empresa negociou 5 mil reais, tá? Para que a pessoa não continuasse com o processo. Só que aí, esse processo teve uma perícia judicial. E como é que funciona uma perícia judicial? Então, o Samuel entrou na justiça contra a empresa falou que não foi culpa da empresa, o Samuel disse que foi, e aí vai ter que se julgar a situação, faz com o juiz. E o juiz entende muito de legislação, mas ele não entende necessariamente do detalhe de segurança do trabalho. Então, ele chama um perito judicial. Esse perito judicial vai na empresa para ser os olhos do juiz, ou seja, para avaliar a situação, pegar, coletar os dados e passar para o juiz. Só que alguém tem que pagar esse perito judicial. E quem é que paga esse perito judicial? Quem perde. Então, se a empresa perder, a empresa paga. Se o trabalhador, no meu exemplo, o Samuel perder, o Samuel paga. Digamos que a empresa perdeu. Quanto é que se paga? É em torno de R$ 2.500. Tá? Então, a empresa vai ter que gastar, fora o valor que ela negociou, ela adiantou 5 mil reais para o Samuel, para ele parar com o processo, mas como a empresa, se ela perdeu, digamos que ela tenha perdido, ela vai ter que pagar o perito, 2.500. Só que além do perito, está entrando a Marcela. Deixa eu colocar a Marcela para dentro. Ok, caiu? Acho que caiu. Não, entrou. Deixa a Marcela entrar. Vamos, Marcela. Conectando. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Marcela, eu estou apresentando uma planilha de custos do assunto que a gente viu na última aula, tá? Eu já vi um bom pedaço dela aqui, mas aí depois tu vê o início da aula lá no YouTube que eu vou colocar. Mas vê se tu consegue acompanhar daqui em diante, tá? Qualquer dúvida tu fala. Então eu estou vendo todos os gastos que vai ter. E eu estou te dizendo, estava dizendo agora que a empresa vai perder com processo judicial, e no meu exemplo a empresa perdeu 5 mil reais. Vai perder com perito judicial, porque eu estava dizendo que quem perde a perícia, quem perde lá o processo, paga. E digamos que a empresa perdeu. E esse perito vai ganhar em torno de R$ 2.500. Tá? O perito é aquele profissional que vai representar o juiz durante a perícia. Ele vai lá coletar as informações para o juiz
e vai levar para o juiz poder julgar. Tá? E ele custa em torno de R$ 2.500. Aí eu estava começando a falar que, além disso, além desse perito judicial, que são os olhos do juiz, eu tenho que também pagar, se a empresa achar necessário, o assistente técnico. E quem é o assistente técnico? O perito judicial são os olhos do juiz. O assistente técnico são os olhos da empresa. Então, caso a empresa ache necessário nessa perícia ter alguém que fique olhando para o lado dela, porque ela acha que talvez o perito possa errar alguma coisa, sei lá, mas para ter alguém técnico do lado dela para defender a empresa, então ela tem que contratar um assistente técnico. E esse assistente técnico vai custar mais ou menos o mesmo valor do perito. Tá? Então, olha lá, o perito custou 2.500, o assistente técnico custou 2.500 e o assistente técnico é pago a empresa perdendo ou ganhando, porque ele é um contratado da empresa. Tá? E fora isso, tem a possibilidade de multa. Então, digamos que em função desse acidente, houve uma multa, pagamento de uma multa. Essa multa não necessariamente irá ocorrer, ok? Por quê? Depende, primeiro, da ECT e fazer a fiscalização. Tá? Então, de um fiscal do trabalho ir lá na empresa fazer a fiscalização. Além disso, dele identificar aquele problema e depois resolver multar. Então, não é uma certeza. Então, eu vou colocar aqui que não houve a multa, tá? Pode até ocorrer, mas nesse meu exemplo não houve a multa. Então, 5.000 do processo judicial, que a empresa perdeu, 2.500 porque teve que pagar a perícia, 2.500 porque teve que pagar o assistente técnico e não teve nada de multa. Só que já deu R$ 10.000. Lembra que estava 10.000, 8.000 e pouco? Então já está custando para a gente esse acidente R$ 18.000. Dúvidas, senhoras e senhores, até aí? Então, essa multa, ela pode ocorrer ou não, certo? Certo, porque depende do fiscal ir na empresa e multar. Não necessariamente ele vai. Tem ano, Marcela, que tu vai trabalhar o ano todinho e não vai aparecer nenhuma vez o fiscal. Depende muito da empresa, porque a gente tem poucos fiscais. Fala. Entendi. Entendeu, né? Então tá. Então, não necessariamente tu vai ter fiscalização, então não necessariamente você será multado. Tá. Então, acabou aqui o valor de indenizações, que eu coloquei como indenizações. Na verdade, não é bem indenização, mas vamos lá. R$ 10.000. Aí, ainda falta coisa. Vocês percebem que eu estou levantando aqui, Marcelo, um acidente que demorou, que o cara ficou afastado por 260 dias. E aí eu estou contabilizando tudo isso. E eu não estou exagerando nos valores, não são valores absurdos, tá? São valores possíveis. Na verdade, o exemplo anterior, os valores estavam até mais altos. Agora vem o FAP. Eu não sei se vocês lembram o que é o FAP. FAP é o fator acidentário de prevenção. Deixa eu dar uma lembrada para vocês o que é FAP. Toda empresa, faça sol ou faça chuva, ela tem que pagar 21 ou 22 ou 23% da somatória dos salários de todos os trabalhadores para mandar para a Previdência para poder o trabalhador se aposentar. Tá? Então, todo mês, pega a somatória do salário de todo mundo, soma todos os salários, pega 21, 22, 23% disso, a empresa pega 23%, 22, 23% disso e manda para a Previdência. Professor, como é que eu vou saber se é 21, 22 ou 23? Como a empresa paga, o RH tem essa informação. Os 20 não tem jeito, tá? Sempre serão 20 mais 1, 2 ou 3. Agora, esse 1, 2 ou 3 é em função do grau de risco da empresa. Então, por exemplo, uma empresa, um escritório de advocacia é uma empresa, mas é um grau de risco baixo. Então, paga 21. Uma construtora é um grau de risco alto, então paga 23. Mas volto a falar, essa informação não é difícil de conseguir. Vai lá no RH, porque eles já pagam, então eles sabem qual é o valor. Tá? Eu estou supondo aqui que o teu RAT, que esse 2, 1, 2 ou 3% é igual a 2. Tá? Então fui lá no RH. RH, quanto é que eu pago de RAT para a Previdência? É 1, 2 ou 3%? Aí ele me disse, olha, 2. Ok, aí eu deixei o 2 aqui. E a outra informação que eu preciso
é a massa salarial anual da empresa. Tá? Então, como esse valor incide sobre a massa salarial, e eu quero saber quanto estou gastando com isso, né? Eu preciso saber, no ano, quanto é que a minha empresa paga de salário, somando todo mundo. Vou pegar aqui, ó, vou considerar uma empresa de 500 funcionários, isso não é exagero, tá? Não é um valor exagerado, é um valor normal. 22 milhões de reais. Tá? Então, no ano, uma empresa de 500 e poucos funcionários, não é um valor absurdo, 22 milhões. Ok? Joana tinha caído, já voltou. Tá ouvindo agora, Joana? Joana? Não, não voltou. Voltou mais ou menos. Tá, então bora lá. Então 22 milhões é a massa salarial. 2 é o RAT, que é esse 1, 2 ou 3, estou dizendo para vocês que é 2. E o FAP é justamente quanto a empresa... Agora tá chutando, né, a Joana? Oi, consegui entrar de novo. Tá, ok. Então eu estou mostrando... Tu lembra o que é o FAP? Aquele valor que incide em cima lá dos 21, 22, 23% da aposentadoria? Não. Lembra ou não, Joana? Vai me deixar no vácuo, mas tudo bem. Vou continuar. Então, esse FAP, ele vai multiplicar justamente esse 1, 2 ou 3, né, Marcela? Então, esse 1, 2 ou 3 é justamente aonde o FAP vai multiplicar. Ou seja, esse 1, 2 ou 3%, se a empresa for muito boa, vai cair pela metade até. Se a empresa for muito ruim, pode até dobrar. Então, esse FAP pode ser um valor superior a 1, de 1 até 2, ou inferior a 1, ou seja, de 0,5 até 1. Se a empresa for muito boa, significa que, digamos que fosse 0,5, eu estou pagando a metade do que eu poderia. Ah, mas a empresa é muito ruim, já até matou gente. Eu estou pagando o dobro. Ok? Então vai variar da situação da empresa. Mas como é que eu sei se a empresa é boa ou ruim? É em função do número de acidentes. Então, uma empresa que tem muito acidente, o FAP dela geralmente vai ser superior a 1, ou seja, ela vai pagar mais. Uma empresa que tem pouco acidente, o FAP dela vai ser inferior a 1, vai pagar menos. Além de acidente, os 3 critérios são acidente, número de acidente, gravidade do acidente. O que é isso? Uma coisa é tu ter um acidente de 1 dia, outra coisa é tu ter um acidente de 100 dias. Então, um acidente de 100 dias é mais grave. Então, gravidade é tempo de afastamento dos acidentes. Tá? Alguém está perguntando alguma coisa aqui? É em função da internet, Daniela. Depois tu assiste normal, então, mas não tem jeito, porque aí depende da tua internet. Continuando. Sim, aí eu estava falando que o meu FAP aqui, ele é mais ou menos, ele não é tão bom, ele está acima de 1. Significa que essa empresa paga mais do que deveria. Então, ela vai pagar, ó, o FAP dela é 1,203. Então, esse valor eu peguei no RH, esse valor eu peguei no RH, esse valor eu peguei no RH. E quanto é que está dando? Já voltou a Joana de novo. A Joana está ficando toda roxa de novo, tanto que ela cai. Deixa ela entrar. Conectando, conectando. Ok, Joana? Agora tá caindo que só. Tá se machucando, Joana? Acho que eu que sou a trabalhadora dessa planilha aí. Sim, então bora lá. 22 milhões a massa salarial, RAT de 2, FAP 1,203. Isso tudo eu peguei no RH. Aí eu vou fazer o cálculo. O gasto com FAP, já fazendo o cálculo, eu só mostrei para vocês lá
como faz esse cálculo no PowerPoint. Mas aqui não te preocupa, já está calculado. Então, aqui está dando ó, 89.320. É quanto a empresa paga a mais, 89 mil reais. Tá? É quanto ela está pagando a mais por causa desse FAP aqui. Bora colocar 1.3 esse FAP, um pouco maior. Ó, deixa eu aumentar aqui, porque foi tão grande que o bicho saiu da célula. Não, porque eu não coloquei 1.3, eu coloquei 13. Ó, coloquei 1.3, quanto é que ele está pagando agora? 132 mil reais. Se eu coloco 1.4, aumentei mais um pouco. Ó, 176 mil reais. Agora, se tivesse abaixo de 1, 0,9, ó, ele está pagando menos, está pagando 44 mil. Na verdade, o que é o normal? Quando eu jogo 1, se por acaso o FAP da empresa for 1, bacana, não está pagando nada a mais, está zerado. Ok? Então, esse é o valor que eu poderia, que seria o ideal, não está pagando nada a mais. Na verdade, o ideal não é nem pagar mais, é pagar menos. Então, por 0,8, eu estava economizando 88 mil reais. Então, quando a empresa é muito boa, que não tem acidente, não tem nada, ela economiza, ela deixa de pagar. Então, nesse exemplo aqui, ó, o FAP dela é 0,800. Então, ela está economizando 88 mil reais. Mas no nosso exemplo, o FAP dela era 3, 1303. Então, ela está gastando 133.320 reais. Vocês entenderam até aí ou não? E professor, em questão desse FAP aí, ele vai de 1 até quanto? Varia? Como é que é? Ele vai de 0,5 até 2. 0,5. Ou seja, se for 0,5, vai cair pela metade o valor que tu tem que pagar. E se for 2, Tá. vai dobrar o valor que tu tem que pagar. Tá? Então vai de 0,5 até 2. Como é que eu estou colocando um ponto? O ideal é que fique de 1 para menos. Só que nesse meu exemplo aqui, a empresa está pagando 1,303, ou seja, está pagando a mais. E ela está pagando quanto a mais? R$ 133.320. Tá? Esses valores são altos mesmo, porque é em cima da massa salarial. E a massa salarial, geralmente, são milhões. Da somatória do que a empresa paga. Ok? Só que eu não posso colocar esses 133 mil reais como sendo o custo deste acidente. Isso aqui é a somatória de todos os acidentes. Então, eu vou levantar. Quantos acidentes aconteceram nos 2 últimos anos? Então, por exemplo, a gente está em 2020, né? Quantos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho aconteceram em 2019 e 2018? Vamos inventar aqui que tiveram 15 acidentes, tá? Então, tiveram 5 em 2018 e 10 em 2019. Por que eu estou colocando isso? Porque eu quero saber, na média, quanto custa mais ou menos cada acidente. Eu estou te dizendo que todos os acidentes custaram 133.320. Na hora que eu coloco aqui 15, o que aconteceu? Ó, cada acidente custa em média, R$ 8.888. Então, eu vou pegar este acidente que aconteceu aqui e vou somar com R$ 8.888. É um valor preciso? Não, não é preciso. Por quê? Porque se esse acidente for mais curto ou mais longo, vai variar. Mas eu jogo sempre esse valor médio. Não é exato, mas é uma previsão. Se vocês quiserem, eu repito de novo. Explico novamente. Professor, eu não entendi esse RAT aí. É os riscos ambientais do trabalho, isso? Isso. E eu estou te dizendo que ele vai ser 1, 2 ou 3 em função do tipo de risco. Isso é tabelado, Marcela. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, geralmente é 1. Porque não tem tanto risco. Uma empresa da Tem construção civil... uma tabela, né? Isso. E eu estou dizendo que isso não é difícil de conseguir, porque todo ano a empresa paga. Então, tu vai lá no RH, ele sabe esse valor. Tá? Uhum. Então, não é uma informação difícil. A empresa tem que pagar esse valor todo ano. Então, ok. Só vai perguntar quanto é o nosso RAT, que a gente paga lá para o INSS. Aí eles vão dizer para ti, 1, 2 ou 3%. Essa informação tu vai ter. Tá? Ok.
E o FAP também é um valor que a empresa todo ano paga. E também o RH tem essa informação. O que eu quero calcular aqui, na verdade, é quanto a empresa está gastando. E eu quero somar nesse acidente. Só que eu estou te dizendo que a empresa, se fosse só um acidente, essa empresa estaria gastando 183 mil reais. Mas não foi só um acidente. Eu estou dizendo que esses acidentes aconteceram vários durante o ano. Então, a somatória de todos os acidentes dá 103 mil reais 320. Se eu quero saber quanto custa cada um, e eu estou supondo que foram em torno de 15 acidentes, eu jogo aqui os 15 e ele já calcula para mim que cada acidente custa, em média, R$ 8.888. Só que, por que eu estou dizendo que não são os acidentes desse ano? Porque esse ano eu não sei ainda quantos acidentes vão ter. Pode não ter nenhum, ainda pode ter 10. E o cálculo do FAP ele é feito com base nos anos anteriores. Então, o FAP de 2021, do ano que vem, ele não é calculado com base em 2020. Ele é calculado com base em 2019 e 2018. Tá? Ele não é calculado com o ano que está corrente. Ele sempre é calculado com os 2 anos anteriores. E eu estou dizendo para vocês jogarem aqui no lugar desse 15, os acidentes ocorridos, número de acidentes e doenças ocorridos em 2019 e 2018. E a gente está inventando que são 15. Porque esse FAP é em função desses 15 afastamentos, doenças e acidentes. Entendemos ou não? Marcelo, entendeu? Sim, Entendeu, sim, Jonas? professor. Jonas, você entendeu? Oi. Sim. Você entendeu? Tá. Então, deu R$ 8.688. Percebe que já está dando uma grana, está dando 18, né? Já está dando 26 mil reais esse acidente. Isso aqui é importante porque as pessoas não levantam isso. Eu sei que no primeiro momento, isso é meio difícil, professor, não sei o quê. Não, nem é tão difícil assim, ainda mais do jeito que eu fiz agora, que é só vocês jogarem na planilha. Até o semestre passado eu não tinha criado essa planilha. Então, todo mundo ia aqui fazer na mão. Agora, como fiz a planilha, fica mais fácil para vocês. Tá. Fora esses valores que a gente já calculou aqui, ainda tem isso aqui, ó. Custo não contabilizado. Ou seja, são valores que têm um custo, mas que eu, Mário Sobral, não calculo, porque é muito difícil de estabelecer um valor preciso para isso. Vou explicar aqui para vocês. Ó. Maculação da imagem da empresa. Será que a empresa não perde dinheiro quando ela tem muito acidente, muita gente afastada, em relação à imagem dela ser ruim? Ou seja, ela pode perder cliente. Os trabalhadores que estão trabalhando na empresa querem sair, ela perde capital humano. Tem trabalhador bom que não quer entrar naquela empresa. Tá? Então, isso tem um custo. Agora, quanto eu estou perdendo exatamente? Sei lá. Tá? Mas é um custo para a empresa. Aumento do presenteísmo. O que é presenteísmo? Lembra? Quando a pessoa está na empresa, mas ela não está numa produção normal. Ela não está produzindo 100%. Presenteísmo clássico é vocês que estão na sala de aula e não estão prestando atenção às vezes. Ou seja, vocês estão em sala, mas não estão produzindo. Eu vou tentar passar agora, Marcela, assim que eu acabar aqui. Então, presenteísmo. O item seguinte é a perda de faturamento. Em função de acidentes, pode haver a possibilidade de retrabalho, perda de qualidade do material, porque as pessoas se acidentam na empresa e o material acaba não sendo prioridade, perda de produtividade, abalo da moral da equipe. Imagina que se alguém se acidenta do seu lado, se trabalha normal no dia seguinte, na semana seguinte, ainda mais se for um acidente grave, então isso tem também um impacto financeiro. E pagamento de hora extra. Por quê? Na hora que um trabalhador se acidentou, ele foi afastado. Eu tinha que produzir por mês 3.000 peças. Não é porque ele foi afastado que diminuiu a minha produção. Eu ainda tenho que produzir as 3.000 peças. Só que eu tenho um trabalhador a menos. E aí eu vou ter que compensar, talvez fazendo hora extra. Tá? Só que como tem outros fatores envolvidos, é difícil saber se é só por causa da saída daquele trabalhador. E aí o que aconteceu aqui, olha, R$ 28.578,55 foi quanto
custou esse acidente. Aí eu assino aqui, ó, responsável pela elaboração, coloco o nome, né, a assinatura e a data do que foi feito. Se quiserem colocar mais informações, ok. Então percebe que eu sei que dá um trabalhinho assim, mas não é tão difícil, na minha opinião, pelo menos, de fazer esse cálculo. Dúvidas? Não, professor. Tá. Aí o Então, que... até agora não. Tá. Aí deixa eu só abrir aqui um negócio. Cadê? Tá. Vocês estão vendo um arquivo do Word, não estão? Sim. Sim, estamos vendo. Tá. Então o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um exercício. Tá? Ó, em uma empresa com 590 funcionários, ocorreu um acidente com um operador de prensa hidráulica. Sua mão foi prensada em função da parte móvel não ter um sistema de proteção. Então, tinha uma máquina lá com uma prensa que fechava. Ele colocou a mão, não tinha nem o sistema de proteção e a máquina foi na mão dele. Tá? Então, a mão dele foi prensada. Considerando os dados abaixo, levante os custos da empresa com ocorrência desse acidente. Então, quais informações que tem aqui? Ó? O trabalhador foi afastado por 97 dias, o salário do trabalhador, 1.900, a massa salarial, 18 mil reais. Devido ao acidente, foi necessária limpeza, manutenção e instalação de uma cortina de luz. E aí eu tive gasto de mão de obra, R$ 2.500 e materiais, R$ 5.500. O acidente teve um tratamento de R$ 6.000, medicamento, R$ 1.300, ou seja, tudo aquilo que tem aí na planilha. Na verdade, aqui está bem direto, tá? É pegar praticamente a informação e jogar lá. O difícil para vocês era conseguir essas informações. Por exemplo, quanto de medicamento a empresa gastou? Tu ia ter que ver lá no compras, quanto é que te gastou de remédio e tudo mais. Quanto é que o acidentado te gastou com tratamento? Ele teve que fazer uma cirurgia. Quanto é que foi isso para a empresa? Então, conseguir essas informações aqui que é complicado. Mas pegar essas informações e jogar na planilha não é tão difícil assim. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer agora, tá? Eu vou continuar. Aí eu vou mandar esta planilha para vocês. Vou mandar a planilha, eu acho que até mandei. Mas ok, eu vou colocar de novo. Eu vou pegar o seguinte, vou colocar a planilha e esse exercício e vocês vão tentar fazer. Não acabou a aula não, tá? Mas aí na próxima aula a gente corrige. Dúvidas? Ainda não acabou a aula. Eu só estou dizendo o que a gente vai fazer. Então deixa eu colocar logo aqui na porcaria do Dropbox, que aí vocês... Não, deixa eu colocar depois que vai demorar. Tá. Então vou continuar. Continuando a nossa planilha, tá? Eu vou mandar, no final da aula, eu mando o link para Joana, para Tayane, sei lá para quem, e aí vocês depois distribuem entre vocês. Mas são exercícios que tem que ser feito. Tá? Então, a gente matou a planilha 1, que é a planilha de acidentes e doenças. Só que além de ter gasto com um acidente ou uma doença do trabalho, eu tenho outros tipos de gastos também que a gente precisa calcular. E não sei se vocês estão vendo aqui o Excel. Estão vendo o Excel, não estão? Sim, professor. Tá, então aqui embaixo tem acidente e doenças e do lado tem outros. Então eu vou clicar aqui em outros, só para vocês entenderem quando receber essa planilha. E nesse outros são valores mais gerais. Ali, nessa primeira, são só os custos relacionados a acidentes e doenças. Na verdade, um acidente ou um trabalhador afastado por doença que eu calculei. Então, cada acidentado, eu teria que fazer esse cálculo aqui. Para cada acidentado ou trabalhador afastado por doença de trabalho. Tá? Agora, fora isso, eu quero calcular custo de insalubridade, periculosidade e outras coisas. Aí eu venho aqui na planilha do lado, vou clicar aqui. E a primeira coisa que eu vou verificar aqui,
processos judiciais, valores perdidos e negociados, doenças e acidentes contabilizados, dados médios dos últimos anos. Aquele processo judicial lá do acidente é daquele acidente, tá? Mas eu posso ter diversos outros processos e não necessariamente relacionados a acidentes e doenças. Então, por exemplo, um trabalhador diz que tem direito à insalubridade, adicional de insalubridade, e a empresa não paga. Isso tem alguma coisa a ver com acidente? Não. Mas é um custo para a empresa se a empresa perder? É. Tá? Então, a gente vai tentar contabilizar todos os gastos relacionados a processos judiciais. Tá? Então, vou lá, RH, ano passado, ano retrasado, quantos processos judiciais nós tivemos? Não, ou melhor, quanto a gente perdeu ou negociou com os processos judiciais? A gente perdeu, sei lá, 500 mil reais. Tá. Mas quantos processos foram? Foram 10 processos. Então, em média, a tua empresa perde 50 mil reais por processo. Ok? Nesse exemplo aqui, eu estou considerando que o valor médio foi 39.500. Tá? E eu falei para levantar os dados médios dos últimos anos, pode ser dos 2 últimos anos, dos 3 últimos anos, você vai decidir, para ter um valor médio mais próximo da realidade. Mas é interessante a gente saber, olha, por ano a gente gasta em torno de tantos mil reais. Ou por processo. A gente tem um valor médio aqui. Então vocês podem pegar o valor médio por ano, é só pegar tudo que gastou nos últimos anos, ou pegar por processo, se vocês pegarem o exemplo que eu dei. No ano eu gastei 500 mil e eu tive 10 processos. Ou seja, em média, cada processo custou 50 mil. Mas se você quiser saber quanto é que você gasta por ano, aí, por exemplo, em 2019 eu gastei 500 mil. Em 2018, a gente gastou 400 mil. Então, em média, nós gastamos 450 mil por ano. 400 mais 500 mil por 2. Tá? Dúvida até aí? Não, professor. Não, né? Tá. O item seguinte, gastos com perícias judiciais. Dados médios dos 2 últimos anos. Mesma coisa. Só que nesse caso aqui, aquelas perícias relacionadas a acidente, a gente já contabilizou naquela outra planilha. Tá? Então, aqui seria, por exemplo, adicional de salubridade, adicional de periculosidade. São perícias que não são relacionadas a acidente. E aí eu vou somar aqui tudo. Posso pegar também o ano. Vamos considerar sempre o ano, tá? Dados médios dos últimos anos. Então, sei lá, 40 mil. Vou aumentar os valores para considerar o ano. Mesma coisa. Quanto de assistente técnico a gente gasta por ano? Então, por ano a gente gasta, sei lá, 30 mil reais. Isso aqui. Vou colocar 80 mil aqui. E assistente técnico, a gente gasta 20 mil reais. Tá. O que eu fiz aqui? Eu peguei, fui lá no RH e levantei tudo que a gente perdeu com perícia. Em 2019 e 2018. Tá? Quantas perícias foram? 20. Peguei esse valor total e dividi por 20. Ou, peguei, nesse exemplo aqui, eu peguei tudo que aconteceu em 2019 e foram 80 mil reais e joguei aqui. Então, por ano, em média, a gente gasta 80 mil reais. Se eu peguei os dois, em 2019, 80 mil, em 2018, 90 mil, em 2017, 70 mil. Se eu somar e dividir por 3, na média, todo ano a gente gasta 80 mil reais. Significa que em 2020, há uma grande probabilidade de gastar em torno disso. Eu já tenho uma previsão de custo. Entendemos ou não? Hein? Sim, professor. Sim. Tá. A mesma coisa eu fiz com os assistentes técnicos e eu fiz com... Eu coloquei assistente técnico 2 vezes, mas é perito, tá? Então, gasto com peritos judiciais. Deixa eu só corrigir aqui. E com os assistentes técnicos.
Tá? Então, gasto com as perícias, que a gente perdeu, gasto com o perito, que é o cara que vai lá na empresa, e gasto com os assistentes técnicos. E fora isso, eu tenho as multas. Quanto de multa nós gastamos por ano? Ah, aqui eu coloquei um valor baixo até. E eu vou manter esse valor, porque geralmente a gente não gasta tanto com multa. Então, em média, a gente gastou com multa. Lógico, essas multas aqui são relacionadas a problemas de saúde e segurança. Então, por exemplo, se a empresa perdeu dinheiro porque não pagou direito o 13º, não pagou direito hora extra, isso não me interessa, isso não é saúde e segurança. Isso é problema do RH. Eu estou preocupado porque a empresa não tinha um guarda-corpo lá e aí pagou uma multa. Isso tem a ver com segurança. Tá? Estou dizendo isso porque a empresa pode ser multada por outros motivos que não sejam segurança do trabalho. Então, olha aqui, só desses valores aqui, ó, em média, por ano, essa empresa gasta R$173 mil. Tá? Isso, volto a dizer, esses valores não são valores absurdos, tá? Não são valores exagerados. São valores normais. Para uma empresa de 500 a 1000 funcionários, ok. São valores normais. Só para vocês terem uma noção de custo. O item seguinte é gastos com com ações regressivas do INSS. O que são essas ações regressivas do INSS? Então, o INSS, ele, quando acontece um acidente de trabalho, ele pode dizer assim, olha, tudo bem, eu vou pagar o trabalhador, mas a responsabilidade desse acidente não é minha não, tá? A empresa é sua. E eu quero meu dinheiro de volta. E aí, o que o INSS pode fazer? Ele pode pegar e cobrar da empresa esse valor. E eu estou te dizendo que o INSS tá cobrando da empresa, nesse meu exemplo, R$16 mil. E eu vou colocar só o valor do ano. Porque eu peguei e dividi aqui pelo número de acidentes mês a mês. Mas eu acho que é mais interessante a gente colocar sempre só o do ano. Como eu disse, eu fiz essa planilha há pouco tempo. Então, eu vou ajustando ela agora. Então, a gente vai considerar que o INSS cobrou da empresa R$16 mil. Tá? Por quê? Porque todo mês, em função dos acidentes de doença, o INSS paga para o trabalhador. Lembra? Os 15 primeiros dia quem paga é a empresa, a partir do 16º é a Previdência. E esse dinheiro que a Previdência está gastando com os trabalhadores, a Previdência chega, epa, eu quero meu dinheiro de volta, empresa. Ela paga para o trabalhador, mas ela cobra, ela pode cobrar, não é que certeza que vai cobrar, mas ela pode cobrar da empresa. E eu estou te dizendo que esse valor está dando R$16 mil. Ok, né? Ainda não acabou. Por isso que eu digo que isso aqui é importante. Porque quando a gente sabe o valor total, pô, empresa, olha, se a gente fizer um investimento disso aqui, eu preciso de R$50 mil. Percebe que R$50 mil parece muito, mas aqui pensando no todo não é nada. Porque é uma grana que a empresa perde. E por isso que a gente precisa aprender a fazer essa besteirada aqui. Outro item que é importante é adicional de salubridade. Aqui também eu coloquei, tá facinho de calcular. Olha lá, o salário mínimo é R$1.032. Eu nem sei, acho que é R$1.045. Mas vamos lá, vamos considerar que é R$1.032. Aqui é o salário mínimo, tá? Nesse verdezinho aqui. E aqui tu vai colocar o número de trabalhadores na tua empresa que recebe adicional de salubridade por 10%, eu considerei 8. Adicional de salubridade de 20%, eu considerei 12. E adicional de salubridade de 40%, eu considerei 3. Ah, professor, mas se não tiver nenhum, coloca 0. Tá? Não necessariamente vai ter gente que receba adicional de salubridade. Pode ser que tenha só, sei lá, 15 trabalhadores que recebam adicional de 20%. E não tenha nenhum de 10 nem de 40. Ok. Tá? Só que vocês lembram que é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Por isso que eu coloco o salário mínimo aqui. Tá? Então, eu estou dizendo que tem 15 trabalhadores que recebem adicional de 20% em cima desse salário mínimo. Ou seja, R$3.096.
Ok? Acho que sim. Se eu vou querer o valor do ano, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esses valores. Como eu estou mudando a planilha para ficar sempre do ano, eu vou pegar a somatória desses valores. Somar esse, mais esse, mais esse, que não vai dar só o mesmo valor, e multiplicar por 12. Tá? Então, por ano, eu gasto de adicional de salubridade R$ 37.152. Ou seja, eu peguei esse 3.096 e multipliquei por 12. Estou levantando o gasto do ano. Ok? 37.152. Continuando a nossa história. Agora vem a aposentadoria especial. É o último. Não chorem mais, não. É o último. A aposentadoria especial é o seguinte. A gente pode se aposentar com 10. Desculpa, com 15, 20 ou 25 anos, tá? Então, posso me aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Mas, para eu me aposentar mais cedo, a empresa precisa mandar mais dinheiro para a Previdência. Ok? Só que a aposentadoria especial, ela não é com base no salário mínimo, ela é com base no teu salário. Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei que tem 10 trabalhadores com salário de R$ 2.000. E esses 10 trabalhadores com salário de R$ 2.000 se aposentarão com 15 anos. E eu tenho mais 12 trabalhadores com salário de R$ 2.300 que se aposentarão em 15 anos. E eu tenho 3 trabalhadores com salário de R$ 2.300 que se aposentarão com 20 anos. Então, caso eu queira aumentar, por exemplo, professor, tem outros trabalhadores que, sei lá, um trabalhador que recebe 1.500. E eu só tenho um trabalhador aqui. Aí tu só puxa aqui para a fórmula ficar igual, né? Ó, deu R$ 90. E aí eu mesclaria aqui. Vocês entenderam aqui o Excel ou vocês boiaram no Excel? Entendi, Estou professor. olhando aqui, professor, no Excel. E olha que eu sou boa nisso, mas não entendi muito bem, não. Não, essa parte final. Então, olha o que eu estou fazendo. Vou voltar aqui, tá? Joana está entrando de novo. Eu vou voltar. Estou dando os Ctrl Z aqui, peraí. Eu vou voltar. Tá. Então, deixa a Joana entender também junto. Joana, nem vou falar mais nada. Já deve estar com a perna quebrada, dizendo que caiu. Então, bora lá. Joana está falando agora do item de aposentadoria especial. A Marcela tá rindo da tua cara, Joana. Não digo mais nada. Então, a aposentadoria especial, a gente pode pagar ou por 15, ou por 20, ou por 25 anos. Tá? E eu tenho que saber quantos trabalhadores da minha empresa recebem. Eu estou afirmando que na minha empresa são 10 trabalhadores que recebem essa aposentadoria especial por 15 anos. E esses trabalhadores têm um salário de R$ 2.000. Já está em fórmula aqui e está dando 1.200. Além desses 10 trabalhadores que têm um salário de 2.000, eu tenho mais 12 trabalhadores que também vão se aposentar com 15 anos e que recebem R$ 2.300. Já está calculado aqui. Aí eu tenho mais 3 trabalhadores que se aposentam com 20 anos que recebem, sei lá, R$ 1.800. Aí já está calculado aqui também. E eu tenho mais um trabalhador de 25 anos que tem R$ 1.700 e mais um trabalhador de 25 anos que recebe R$ 1.200. Só que não necessariamente serão só 2, por exemplo. E se forem 3, aí eu falei que eu fazia o seguinte, ó, eu vou inserir uma célula aqui, inserir. E eu vou fazer o seguinte, ó, esses 3, falta um aqui, né? Então vou mesclar. Mesclei aqui, então tem 3 trabalhadores. Esse aqui tem um trabalhador que o salário dele é R$ 2.800. Tá? Salário do trabalhador.
E esse salário, como é que eu vou fazer para calcular? Eu não preciso nem fazer fórmula, eu só pego aqui e puxo para baixo essa célula. Quando eu faço isso, já está calculado. Tu entendeu agora, Marcelo? Entendi. Entendeu? Então tá. Joana, tu tá boiando feio? Não, entendi, professor. Tá, então ok. Então, porque não necessariamente eu coloquei como se fosse duas linhas só, né? Mas não necessariamente serão duas. Então pode ser três, pode ser uma, pode ser duas. Então você tem que ajustar a célula de acordo com a situação. Tá? Aqui está a somatória mensal, R$ 3.450. E aqui eu coloquei para 2 anos, mas agora eu vou colocar isso tudo sempre para 1 ano só, 12 meses. Então, em vez de se colocar 2 anos, eu vou colocar 1 ano. Subtotal 1 ano. Agora, deu erro porque eu troquei tudo, né? Então, como é que vai ser essa somatória? Eu tenho que pegar leis lá em cima. Então, somatória. 173.000, ponto e vírgula, né? Mais 16.000, ponto e vírgula, mais 37.000, ponto e vírgula. Eu estou pegando o total de todos. Mais 41, fecho parênteses. Então, nessa empresa, 1 ano. Nessa empresa, por ano, de adicional de salubridade, aposentadoria especial, bababá, 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 se gasta perícia e tudo mais, se gasta R$ 267.552. Isso é o valor anual. Caso eu quisesse ter um valor médio relacionado a doenças e acidentes, eu poderia pegar esse valor e dividir. Tivemos 20 acidentes. Pega esse valor e divido por 20. Mas eu acho interessante ter um valor anual, porque eu já sei que ano que vem a gente vai gastar em torno disso. Tá? Se eu peguei, por exemplo, o valor de 2019, 2017, 2018, 2019. Na média, te gasta em torno de 200 e tantos mil reais. Eu sei que em 2021, se eu não fizer nada, vai ser em torno disso que eu vou gastar. É o valor médio de gasto da minha empresa todo ano. Entendemos ou não? A empresa deveria pagar a gente para fazer isso no Excel, porque dá um trabalho. Já está pronto agora. Isso aqui é simples agora. Agora é só jogar os valores. Eu já fiz o trabalho para vocês. Então, o difícil agora, Marcela, não é o Excel. O difícil é conseguir as informações. Tá? O difícil é tu conseguir quanto é que se gastou de remédio com o trabalhador, quanto vai custar o plano de saúde, não sei o quê. Que jogar no Excel agora é simples. Já está pronto. Exatamente, as informações que dá trabalho para colher. Então, a coleta de dados é que vai para o trabalho. E essa coleta de dados é interesse da empresa. Então, o que seria o correto? A partir de agora, na empresa que vocês estivessem trabalhando, toda vez que tivesse alguma bronca, já ia se armazenando essas informações. Só que geralmente o que acontece? Vocês vão entrar, por exemplo, entraram hoje na empresa. Nunca fizeram esse levantamento na empresa que vocês entraram. Aí, vocês vão começar a coletar as informações de um acidente que já aconteceu para ter um valor. Aí vocês vão perceber que tem dificuldade. Pô, não, a gente não tem mais informação. Não, isso aqui tem que ser lá no compras. Não, esse material já está no arquivo morto. Tá, aí tu tem uma dificuldade desgraçada, mas tu consegue pegar parcialmente. Só que quando a empresa começa a perceber que toda vez que tu vai precisar disso, ou ela acha importante e te ajuda, ou ela acha dane-se e não quer passar essa informação. Que o problema é coletar essas informações. O ideal era que ficasse já automático. Toda vez que fosse gastar com alguma coisa, tá? Toda vez que fosse fazer alguma coisa, a gente precisaria de ter todos esses dados. Só que vocês devem ter notado que a maioria dos dados não são a gente que vai gerar. A gente depende dos outros. A gente depende do compra, a gente depende do RH, depende do setor de saúde, depende das outras pessoas. Só que quem vai juntar tudo isso somos nós. Se não passarem, ferrou. Se o cara não me disser quanto é que se paga de plano de saúde, ferrou. Eu dependo do RH. Tá?
Se eu não tiver informação de número de afastados lá do médico relacionado à doença, ferrou, eu não tenho essa informação. Então eu dependo, de boa parte das informações depende dos outros. Quanto é que vai custar a manutenção da máquina? Compras vai querer me passar? Alguém da manutenção vai me dar essa informação? Então eu dependo dessas informações para fazer esse levantamento decente. Quando a empresa já trabalha direitinho, sempre, olha, aconteceu um acidente, já vai coletando as informações, já automaticamente já vai passando as informações, é fácil. É fácil. O problema é a empresa criar esse hábito, você estabelecer isso como procedimento, e as empresas criarem o hábito de fazer esse levantamento. Em geral, não faz, tá? Em geral, isso não é feito. Sem exagero, em 95% das empresas, sem exagero, isso não é feito. E eu acho isso aqui importantíssimo. Porque aí você tem uma previsão, olha, por não investir em segurança, está custando para a gente, anualmente, 1.300.000. Eu lendo uma empresa que era exatamente esse valor, tá? 1.300.000 por ano, porque a empresa com acidente, doença, perícia, escambau. Então percebe que não são valores baixos. Ah, chefe, eu não quero 1.300.000. Eu quero 300.000 para arrumar isso, isso, isso. E se a gente arrumar isso, 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 a gente diminui, sei lá, adicional de salubridade, diminui isso e a gente vai ter uma economia de tantos mil reais. Entendeu? Então, é um sistema interessante para tentar convencer a empresa. Dúvidas, senhoras e senhores? Não, professor. Entenderam tudo? Tá bom, hein? Eu vou passar agora o... Vou colocar no Dropbox. A Marcela, não sei se entendeu, não, que ela tá rindo aí. Entendeu, Marcela? Vou dar uma revisada no YouTube mais tarde. Tá, vai demorar um pouquinho para eu colocar no YouTube, porque tem que baixar para o computador e depois eu subo para o YouTube, tá? Então demora um pouquinho. Mas geralmente hoje mesmo eu já coloco. No máximo amanhã de manhã. E aí eu vou colocar mandar para vocês aquele Word com exercício e a planilha do Excel. Ok? E aí na próxima aula a gente resolve. Mas tentem fazer. A próxima aula não é amanhã. Amanhã é laboratório. Próxima aula, próxima segunda. Tá? E aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato sem problema nenhum. E aí, Joana, tenta mandar para os outros, passa lá para a Tayane, passar para os outros passa também. Não estão pode mandar, professor, que eu já coloco já lá no grupo. Pode mandar. Ah, mas não, ainda vou ter que colocar aqui no Dropbox, não vai ser agora. Tá, ok. Tem aluno que ainda não apareceu, né? Que o Yuri apareceu uma vez, mas ainda tem aluno que não apareceu. Tem aluno que não está vindo para nenhuma aula ainda? Professor, a Thay não ia conseguir assistir essa aula, não. Não, a Tayane, ela já assistiu. Ah, tá. Mas o aluno que ainda não assistiu nenhuma vez, em lugar nenhum. Vocês estão assistindo as outras aulas. Eu acho que só a Jéssica. Porque ela não tem internet, é isso? Parece que não. Mas vocês têm contato com ela? Sim. E ela pode entrar em contato comigo, então? Diga para ela pode me ligar a cobrar, não tem problema nenhum. Tá? A gente Porque vai eu preciso... avisar ela. Tá. Ela tá no grupo, professor, também? Ah, então ela tem o WhatsApp. Tem. Mas diz para ela entrar em contato comigo, por favor. Tá. Que já deveria ter entrado. Se ela não está conseguindo, ela deveria ter entrado. Eu já avisei isso algumas vezes aqui. Tá, então, mas é só ela então, né, que tá... Que eu lembro que da primeira vez você não está assistindo, mas agora está tranquilo. E acho que é só ela. Ok. Então eu vou